Olá, boa noite a todos. Será que eu já estou ao vivo? Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Desculpem o atraso. Vou agora fazer a parte de divulgar. E aí, em breve. Vou aqui divulgar a nossa live que está acontecendo agora, né? Então é isso aí, gente. Obrigada a todos que estão vindo assistir. Nós hoje vamos falar de ufologia anarquista. Só na página anarquista, no canal anarquista, você fala de temas tão diferentes relacionando a anarquia, não é mesmo? Será que estou banalizando o tema ou será que estou quebrando bolhas, furando bolhas? Fica aí a questão. E é isso aí, eu vou compartilhar o link agora com a galera, né? Vamos fazer esse compartilhamento aqui. Está tudo ok? Como é que vocês estão? Eu tenho que ter uma partezinha que eu olho aqui, né? Hoje o tema vai dar o que falar, vamos ver, hein? Vocês viram que eu deixei a página bonitinha, a nossa página agora? Tá super certinha, né? Ela tá bem arquitetada, sabe? Olha só, aqui tá tudo ok também, tô me vendo. Eu sei que a live, né, tá travando às vezes. Eu percebi que eu dei uma olhada. Ai, meu Deus. Ah, agora foi. Certo. Gente, eu só vou agora divulgar a live para quem quiser participar, né? Uma amiga minha pediu para eu falar para ela quando começasse a live, pra gente poder fazer tudo certinho, né? Ai, tá funcionando o som, né? Ah, dessa vez eu não esqueci. Dessa vez eu lembrei. Ai, é tanta coisa para lembrar que a gente acaba, né? Se perdendo aqui. Hoje o assunto vai ser isso mesmo, gente. Ufologia anarquista. Que papo de doido, né? Vocês acham o quê? Que nós mulheres também não falamos de coisas doidinhas? É, tem as bruxonas. As bruxonas estão aí. Essa luz, ó, tá muito fraca, tá vendo? Por quê? Porque eu esqueci de carregar ela. Então ela tá bem fraquinha. Vamos lá, pessoal. Se tiver alguém assistindo a live hoje e puder comentar, falar um oi, estou aqui, você não está sozinha, eu vou agradecer. Eu vou agora publicar ela, né, no WhatsApp aqui. Ai, peraí que eu acho que eu abri errado. Não precisava ter aberto. Tudo bem. Vou aqui publicar só para algumas pessoas, eu não vou publicar em muitos lugares não. Só para quem quiser participar mesmo, né? Para quem tiver interesse de participar, para a gente poder criar discussões, fazer virar uma atividade interessante aqui. Porque assim, né, na ufologia, ela é um tema muito novo, de fato, mas é um tema que já foi explorado muitas vezes, né? Então a gente pode caminhar com muita coisa interessante nesse tema. E uma das coisas interessantes é sobre como vem a política no aspecto dos outros planetas, né? Suponhamos que existam outros planetas. Se existem outros planetas e outras organizações políticas, de outras formas de se organizar socialmente, então qual seria essas formas, né? Isso é o que? Espiritualidade
Isso é ufologia, né? Ufologia política, por assim dizer. É claro que as pessoas falam que isso é fantasia, mas eu acho que a gente tem muita coisa para, digamos assim, imaginar sobre esse tema, né? É um tema bastante interessante. O pessoal vai chegando e eu vou fechando as coisas aqui, porque senão fica muito pesado, né? Eu percebo que começa a travar quando eu abro muitas coisas. Ó, eu publiquei aqui para alguns amigos meus a live para ver se dá algum engajamento, né? Porque falar também assim sozinha é meio complicado, né? Mas agora eu já acabei aqui, então acho que eu já. Agora dá pra gente fazer a live acontecer. Então eu vou deixar uma live aqui e o nosso material de pesquisa aqui. Agora tá tudo ok. Então é isso aí, gente. Boa noite. Ah, eu acabei de ver que eu não consigo ver o chat. Não, peraí, calma então. E eu já vou. Quando eu começar a pegar bala, e aí não tem pra ninguém. Aí eu começo a falar sem parar. Ah, eu posso colocar assim, ó. Que legal, ó. Aí do mesmo jeito que vocês veem, eu vou ver, ó. Aí quando eu for pesquisar alguma coisa no Google, ó, tá a mesma coisa aqui com vocês, ó. Eu posso até usar um pedaço maior aqui. Gente, eu tô ainda me adaptando a essa coisa aqui de fazer live, arranjando meu jeitinho, né? Arranjando meu jeito de fazer as coisas. Cada um tem um jeito, né? Cada um gosta de fazer de uma forma. Pronto. É isso aí, então vamos lá, né? A ufologia. A ufologia é muito interessante. O que a gente pode entender da ufologia moderna e o que ela se tornou, né? Como a gente vive numa sociedade ao qual a gente está, digamos, numa era de aquário, onde todos os temas eles se interligam, né? Nós temos aí hoje não a ufologia não mais somente no campo de pessoas que gostam de ciência, porque antigamente, se vocês forem pensar, a ufologia era utilizada por pessoas que eram nerds, né, ufólogos, pessoas interessadas de certa maneira na ciência. E aí então, hoje em dia, não. Hoje em dia, a ufologia ela se expandiu para diversos tipos do que? De locais, né? Então, por exemplo, nós temos uma ufologia que é espiritismo, nós temos uma ufologia que é mais, sei lá, da teoria da conspiração, nós temos diversos tipos de... nós temos diversos tipos do que? Diversos tipos de... diversos tipos de ufologia. E ela foi se expandindo, então muitas pessoas tiraram diversos tipos de teoria das conspirações a partir do pensamento da existência de extraterrestres, seres de outros planetas. Então a narrativa da ufologia ela foi ganhando diversos tipos de aspecto. Quando o Facebook ele começou a surgir e deu essa opção para gente, né, de poder falar sobre... Peraí que eu tô mandando aqui para minha amiga também. E aí então ela pôde dar pra gente diversos... Ela surgiu com várias narrativas. Quando a gente estuda, por exemplo, os povos do passado, a gente não imagina que eles acreditavam, por exemplo, em extraterrestre. A gente pensa que extraterrestre é uma alusão nova, né, da modernidade. Mas, na verdade, quando a gente estuda no passado, bastante passado, lá os povos da Mesopotâmia, tem estudos que indicam que, na verdade, os deuses da Mesopotâmia não eram deuses, né, mas sim extraterrestres, que eram irmãos extraterrestres. Então, o que acontece com isso, né?
É, isso mostra que o ser humano sempre fez, digamos assim, um paralelo com essa possibilidade de ter vida inteligente em outros planetas. Às vezes a gente vê algumas obras do passado que dá essa impressão de que o pessoal do passado já fazia uma ideia do que poderia se tornar uma nave espacial, né? E é claro que as pessoas falam assim, como que o pessoal de 2000 anos antes de Cristo conseguiria imaginar uma máquina de metal voadora? Gente, às vezes a gente pensa que o pessoal do passado não tinha criatividade, né? E eles tinham muita criatividade. Então, imaginar máquinas que voavam, né? Ou coisas feitas com ferro ou com materiais fortes, mais fortes do que a madeira, são coisas bastante possíveis de serem imaginadas. Você olhar para o céu, imaginar um navio voando, né? Uma coisa que não existe, mas são coisas que a gente consegue dimensionar conforme a gente vai ganhando criatividade, vai evoluindo as coisas, mais criativo o ser humano se torna. Mas ao mesmo tempo é interessante a gente pensar que já se falava sobre a possibilidade de vida fora da Terra. A questão nesse tema aqui que eu estou trabalhando, que a gente vai trabalhar hoje, não é bem falar se existe ou não vida fora da Terra, né? A questão não é essa. A questão é falar sobre como que esses pensamentos foram. Então eu gosto muito de conversar com as pessoas quando elas entendem a diferença de eu falar do assunto e de eu acreditar ou não no assunto. Por sinal, eu nem costumo muito falar o que eu acredito, porque as pessoas ficam muito bravas comigo. Olha como é que o negócio apareceu aí pra vocês, né? Ainda bem que eu não tenho nada aqui de errado. Tudo bem. Olha que coisa, isso aqui eu não gosto. Aí, ó, mostrou todas as minhas conversas aqui, olha só, eu nem tava vendo, hein? Mas tudo bem, eu não tenho nada, nem flerto, nem faço nada da vida. Não tenho nada a esconder. Nem as conversas também, é super suaves. Mas não é bom, né? Não era legal. Depois eu vou ter que ver se eu consigo colocar alguma coisa assim na capa, assim, ó. Ou não, o que vocês acham? Bem, é isso então, né? Que pena que ainda não apareceu ninguém, que eu tô ficando sem graça. Mentira, todo dia fazendo live, né? Que o pessoal apareça todos os dias, Ari. É isso aí, então, o que eu tô querendo dizer com isso tudo é que quando a gente fala de ufologia, muitas pessoas acreditam em vida fora da Terra, né? E aí a gente pensa, será que se existir vida inteligente fora da Terra, qual vai ser, qual seria o sistema político desse local? Será que eles iriam ser? Porque quando a gente imagina, né, os extraterrestres, logo a gente pensa em seres que são que nem os colonizadores, né? Que são o pessoal que colonizava. Então a gente tem medo dos extraterrestres, a gente pensa assim, se os extraterrestres existirem, eles vão vir fazer experiência com a gente que nem a gente faz com os animais, né? Com os nossos seres humanos também, a gente já fez até com a nossa própria espécie. Então a gente supõe que se tenha extraterrestres, que esses extraterrestres serão patriarcais, né? Também, muitas vezes a gente pensa nisso, né? E lembrando que extraterrestres são seres de outros planetas, né? Então, nós não estamos falando de seres terrestres, mas que não são humanos, mas que são inteligentes, que também é uma outra parte de estudos, né? Oi, Tainá, tudo bem? Aê, que bom que você apareceu, porque senão eu já ia ficar, ai meu Deus. Será que dessa vez eu vou fazer uma live toda sozinha? Muito obrigada por apoiar sempre, porque, né, eu não sei quanto tempo eu vou fazer as lives todos os dias, né? Capaz dessa semana eu fazer todos os dias e depois eu começar a fazer, sei lá, 3 vezes por semana, sabe? Diminuir um pouco. Mas eu tô querendo pegar bastante, assim. Então,
eu tô fazendo essa introdução para a gente entender a questão da ufologia anarquista. Olha só, eu coloquei bem esse nome já para a gente poder ter essa dimensão do que a gente pode trabalhar aí. Então, quando a gente fala de a possibilidade de vida fora da Terra, e que seja uma possibilidade de vida na Terra que a gente associa logo aos colonizadores, mas uma coisa interessante de parar para pensar é que, na verdade, não são todos uma sociedade colonizadora, mesmo que humana, é difícil de se encontrar. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, assim, o povo da Mesopotâmia não eram colonizadores, eles não eram navegantes. Né? Essa coisa de ser navegante, explorador, veio dos europeus, né? Então, de ir para outros países e saquear e buscar coisa nova para vender, de um jeito assim, a colonizar um povo, né? Sempre teve questões territoriais, mas questões de exploração, que nem os colonizadores portugueses fizeram, não é uma coisa comum, né? Então, se a gente supõe que os extraterrestres, a política deles seja como a nossa, de explorar o próximo, é meio complicado. Então, a gente tem hoje em dia a ufologia e a gente pouco explora essa, digamos, talvez essa brincadeira de se pensar, estou balançando muito, né? De se pensar a política dos outros planetas. Se um outro planeta é mais inteligente tecnologicamente, será que automaticamente ele também será mais inteligente emocionalmente? Ou não? Será que os extraterrestres podem evoluir de forma inteligente emocional, mas pouca tecnologia? Enfim, são coisas que a gente começa a questionar. E aí, então, depois de 1970, 1990, a gente começa a ver que os grupos que falam sobre ufologia começam a associar a ufologia ao governo, né? Então, a ufologia, além dela não estar também mais tão entrelaçada somente a uma curiosidade científica, porque assim, se a gente for pensar, a ufologia ela sempre estava meio que ligada a uma questão de curiosidade científica, né? Será que existem seres de outros planetas? Aí vem a ficção, aí cria histórias fictícias sobre isso e tal. Pouco se fala se os povos do passado acreditavam em extraterrestre. Parecia que o povo do passado acreditava só em deuses, né? Mas hoje a gente sabe que eles acreditavam em extraterrestre também. Mas, de qualquer maneira, depois da década de 70, com o caso Roosevelt, entre outros, já começa a vir uma insinuação de que o governo estava escondendo evidências ufológicas, né? Então, o que isso tem de diferente? Agora as pessoas elas estão desconfiando do governo. Começa a ter o quê? Uma teoria da conspiração já começa a entrar junto com a ufologia. Não mais a curiosidade somente se existe ou não vida depois da Terra, né, fora da Terra. E que essa vida ainda é inteligente, e que essa vida, se é uma vida inteligente, ela é uma vida política também, né? Ela vai ter uma organização política. Qual seria a organização política universal, por assim dizer? Qual seria a política ideal para o universo de seres mais evoluídos que nós? Então, é isso, né, gente? Quem estiver assistindo e quiser dar um oi e falar oi, eu vou ficar feliz. Mas eu entendo também, né, que 3 dias de live cansa e a gente fica meio cansado, né? Mas eu vou fazer live todos os dias, sempre chamando a atenção para a gente criar diversas discussões interessantes. Então é isso, né?
E agora? Aí então a ufologia ela começa a trabalhar também aspectos políticos de certa maneira, por mais que seja de uma forma meio teoria da conspiração. Mas que agrada muito a todo mundo, né? E faz muito sucesso, todo mundo gosta de falar sobre esse tema, se sente curioso. E aí vai surgindo, principalmente depois de 2000, quando começa a surgir mesmo o YouTube e as pessoas começam a dar declarações e o Google começa a ficar bem fomentado. Muitas pessoas que são ex-militares ou que trabalharam na NASA ou que, enfim, que tiveram acesso aí a coisas interessantes da ufologia, começam a falar que sim, o governo obrigava eles a esconder coisas, que o governo estava limitando o conhecimento da sociedade sobre coisas, e começam a surgir então muito ex-militares aposentados contando casos que eles supostamente passaram. Só que eles começam a ganhar muito dinheiro em cima disso, né? E aí a gente começa a questionar se há uma veracidade mesmo nesses temas, ou se a pessoa aposentou e aí agora tá a fim de contar os casos, né? Tá a fim de fazer dinheiro diferentemente. E aí então a gente tem grupos sérios de ufólogos que tentam não misturar a teoria da conspiração, fazem análise de materiais para ver se tem veracidade e dizem que mais de 98% do material, isso assim, há 20 anos atrás que eu vi, né, 98% do material era falso. E hoje em dia, com a internet, está ficando cada vez mais difícil da gente identificar o que é verdadeiro e o que não é. Por mais que sempre apareça coisas muito surpreendentes, né? Pra gente ver aí sobre o assunto. Então, na minha opinião, a ufologia, ela está junto ainda daquilo que é sobrenatural. Porque por mais que seja assim, o universo inteiro não vai ter vida inteligente, só vai ter nós, os seres humanos, por enquanto é essa a realidade que a gente está vivendo, na minha opinião. Mas é possível sim que exista seres de outros planetas, né? Por que não? Olá, Digi, tudo bem? Boa noite, como você está? Hoje nós estamos aqui falando de ufologia anarquista. Um tema que eu sei que todo mundo gosta. Tem muitos temas ainda pra gente trabalhar, tipo o poder da mente, eu quero trabalhar, questões, sei lá, tem várias, né? Autoestima, hipnoterapia, hipnose, questões de gnose. Tem bastante temas, mas hoje eu escolhi a ufologia e falar um pouquinho sobre teoria das conspirações e um pouco da metafísica do pensamento da ufologia e quando que a ufologia começou a ser um pensamento político também, né? Fazendo essas questões para a gente já dar início aí ao que aconteceu com a ufologia. Então, a princípio, a gente percebe que a ufologia, quando ela vai evoluindo, ela vem para uma questão de curiosidade científica. Será que existe vida em outros planetas? Depois, a ufologia ela acaba se entrelaçando com a política. Quando as pessoas começam a falar, o governo está escondendo coisa de nós, né? Aí já começa a ir para uma questão mais política. Depois disso, nós temos grupos religiosos que começam a se apoderar do tema da ufologia, associando os espíritos extraterrestres como espíritos evoluídos. Então a gente começa a ver uma crescente, é isso que é a era de Aquário, né, pessoal? A era de Aquário é essa mistura de temas, é essa mistura de questões, né? Eu vou deixar aqui, ó, porque eu vi que fica legal, né? Quando a gente deixa, tipo, fotos e coisas assim relacionadas ao tema. Olha só que legal, né? Então, o que acontece? Eu vou deixar aqui assim, ó,
para eu poder ter visão, né? Então, o que acontece? Quando... Ó, que legal. Aê, Tê, como é que você tá? Então, a ufologia, ela passa a ser... a entrar para a religiosidade. Quando que isso acontece? Acontece com o extraterrestre Astar, né? Astar, acho que é isso. Aí, Astar, escrevi certinho, né? Esse extraterrestre aqui, quem que ele é, né? O Astar foi quando o espiritismo, na década de 90, se eu não me engano, fala que captou a mensagem do Astar, que ele é tipo um soldado, né? Um capitão que veio para proteger nosso planeta dos ataques de muitos outros extraterrestres que na verdade eram o quê? Colonizadores, né? Então o Astar vem para proteger e faz um cinturão de proteção no planeta Terra. Ai, Ari, mas o que isso significa? Você acredita nessas coisas? A questão, gente, não é acreditar ou não. A questão é estudar a situação e o fenômeno. Quando o Espiritismo fala isso na década de 90, que captou, né, a mensagem desse capitão e que a gente não precisava mais ficar com medo de sermos abduzidos aleatoriamente, como que isso mexe com a política, né? A gente vê aqui, né, olha só, o batalhão protetor dos extraterrestres são loiros, né? Eles parecem, olha só que interessante. Loiro de olhos azuis, né? São padrões, a gente vai falar sobre isso. Mas veja só que interessante. Então, quando a gente fala de ufologia, a gente está falando de uma política moderna. Porque até uma coisa é você falar de uma coisa fictícia, outra coisa é você falar de uma coisa religiosa, e outra coisa é você falar de uma nova forma de se pensar em seres que estão organizados politicamente. E que é como se o Astar falasse para nós assim: está certo você ter um comandante loiro que te protege e salva, né? Então, esse é o Astar, né? Aí a gente já começa a ver que o espiritismo une a filosofia extraterrestre. Só que eles não são o único. E aí também a teoria da conspiração, quando eles vêm com os reptilianos, né? Os reptilianos, e a gente já vai falar de outros grupos. Mas não só eles, aí também vem os outros grupos. Por exemplo, muitos, os que falam de terra plana, os grupos de terra plana, vão falar o quê? Vão falar que são, na verdade, os nefilins, os anunnakis, não são extraterrestres, porque a Terra é plana, não existe nada depois da Terra, tudo está dentro da Terra. Logo, o que a gente vê de nave espacial, né, supondo que já a gente está vendo, né? Mas o que a gente está vendo de nave espacial e mistérios do universo, na verdade não é do universo, são anjos caídos daqui, gigantes que estão acordando, e eles estão aí com as suas máquinas que são máquinas voadoras, né? Discos voadores. É claro que esse Astar aqui tá bem diferente também do que tipo assim, ó, tá vendo? Ele tem essa nave aqui redonda, né? Só que a ufologia, a gente tá com uma banalização muito grande dos temas. Porque na ufologia tem até a tipologia das naves espaciais. Então, uma nave espacial que é triangular é de uma tribo, né, de um grupo. Uma nave espacial redonda é de outro. A oval é de outro. Então é um conjunto gigante de pensamentos. Só que quando eu comecei a estudar a ufologia, antes de ser anarquista, eu encontrei grupos que já tratavam os sistemas políticos extraterrestres como anarquistas, socialistas libertários. Então, um dos livros que deu início a esse pensamento, digamos, de extraterrestres mais
uma política mais libertária, né? Foi o M, O Menino das Estrelas. Olha só, esse livro aqui, quem é da ufologia gosta desse livro, já deve ter visto e falado desse livro, porque ele ficou muito famoso há uns 10 anos atrás. M, O Menino das Estrelas, conta a história, é um livro fictício, né? Um livro fictício que conta a história de um menino de 10 anos que estava passeando na praia, ele morava na praia, e ele encontra esse rapazinho, né, um extraterrestre. Esse extraterrestre, ele não tem essa idade, mas ele se faz de menino para mostrar para esse rapazinho, né, levar ele para viajar, conhecer o universo, saber como é que é os outros planetas. E aí o M fala que no planeta, esse rapazinho aqui, né, questiona ele, né, M de amigo, né, então ele não tinha nome. Já que ele não tinha nome, ele falou, eu sou M, o seu amigo, né? Então, o Menino das Estrelas. Esse rapazinho aqui, que ele leva o rapaz para passear, ele fala assim, mas, nossa, você pega assim, você pode andar com essa nave espacial, sendo que você só tem 10 anos de idade, que o M, né, tá como 10 anos de idade. Daí o M responde, não, no nosso planeta não tem nada que é de ninguém, tudo é de todo mundo. A gente não entende por que vocês se organizam dessa maneira. Porque aí vocês têm que ficar comprando um monte de carro, aí um não pode andar com o carro do outro, e ele fica tipo sem. O M fala, né? Isso é porque vocês ainda não estão evoluídos e vocês se apegam aos objetos. Mas no nosso planeta, todos os carros e naves espaciais, eles estão disponíveis em um grande estacionamento. Aí você vai lá, você fala que você quer tal máquina, né? Se você quer tal carro, você explica quanto tempo você quer ficar e o porquê você quer ficar, e você pega o seu carro e você fica. Daí o menino M, o amigo, né, falou, mas daí as pessoas vão quebrar, e se elas quebrar? Elas não vão querer cuidar. Daí o M fala, não, vocês pensam assim, mas as pessoas não, a gente cuida, a gente aprende mecânica básica. Se acontecer algum problema, a gente chama alguém para ajudar a gente. Sempre tem pessoas disponíveis para socorrer, né, ajudar. Então, não tem essa coisa de uma coisa de alguém, nunca falta para ninguém, porque aí as coisas quebram menos. Porque, por exemplo, a gente está nesse sistema. Se uma pessoa não tem dinheiro, ela não consegue manter o carro dela. Se o carro dela quebra e ela não tem dinheiro, ela não pode usufruir o carro. O carro vira o quê? Sucata. Né? Aí no M não, se o carro da pessoa quebra, ela troca por um outro, aí ela fica andando com o dela enquanto o do outro tá consertando. Aí quando o carro dela conserta, que não é dela, né? Aí ele falou, mas nunca pode ter um carro só para você? Daí o M falou, claro que pode, tem carro suficiente. Se você quiser ficar com um carro só para você, mas é bobagem, nunca ninguém quer ficar com um carro. Né? Então as pessoas preferem deixar estacionado, preferem pegar só quando precisar, né? Então não precisa ter um carro estacionado na sua casa se você não vai utilizar ele. E, enfim, são coisas assim, né? E é uma utopia, um pensamento utópico. Então eu estudei o M quando eu estava ainda antes de estudar anarquismo. Eu vou só dar uma lida agora no que o pessoal tá falando, né, gente? Desculpa, eu fico falando muito. Aí os que eu vi são muito mais bonitos que esses. Eita, o Digi já tá aqui, ó, além. Ele já tá em contato com os extras terrestres. Aí a Taina falou, são muitas espécies diferentes. Aí o Digi disse, existe até parecido com a gente, o universo, existem várias moradas, vários formatos com imagens e semelhanças. Exatamente, o Digi já é uma pessoa que acredita, né, na ufologia,
E já com outro aspecto, se você quiser falar o seu ponto de vista, o que você acredita, fica à vontade que eu leio. Então é isso, são várias tipologias extraterrestres, mas essas tipologias extraterrestres, elas não vêm só de graça, né? Elas vêm com o quê? Um conceito político por detrás. Eu estava vendo na internet esses dias, é um rapaz que ele faz uma pesquisa da história da África. E o trabalho dele na internet, eu não lembro o nome dele, senão eu postava aqui. Foi uma amiga minha que me indicou ele, a Amy, por sinal, mas ela não apareceu hoje, ela falou que queria, enfim. E esse rapaz, ele estava falando que os Anunnakis, na verdade, são a ancestralidade africana, né? E que eles acreditavam na Mesopotâmia antiga que os deuses não eram deuses, eram mães e pais das tribos. Então, a pessoa falava assim, eu sou da tribo de Nanã, eu sou da tribo de não sei o quê. Por quê? Porque, na verdade, eram filhos e descendentes de extraterrestres. Isso é muito interessante, mas ele fala isso não como se isso fosse talvez uma verdade, não sei se ele acredita, mas ele fala como uma forma de descristianizar a África. É um trabalho novo, ele está fazendo há pouco tempo, acho que ele está começando. E é interessante porque aí ele mostra, né, que o cristianismo fez muita apropriação cultural com o pensamento dos deuses africanos, que não eram na verdade deuses, na verdade eram irmãos das estrelas, que deram origem a toda a humanidade, né, de certa maneira, porque nós temos o pensamento de que a humanidade começou na África, os seres humanos, homens sapiens, né, e aí depois vai se expandindo. Mas eu não conseguiria falar direito, ainda não estudei bem esse tema. De qualquer maneira, a gente já vê que os povos do passado acreditavam nos extraterrestres, e ele também fala que esse negócio de ufologia, na verdade, é coisa de homem branco, tá, os europeus, porque, na verdade, acreditar-se em seres extraterrestres é algo muito comum. Então, essa palavra ufologia e tratar como uma ciência que veio dos brancos e tal, na verdade é equivocado, porque já existiam outros povos questionando essas coisas, né? Então, Digi, tem femininos e masculino, tipo homens e mulheres. Sim, a gente já também, a Tainá e eu esses dias estávamos conversando muito sobre essa questão, né? Do patriarcado ufológico. O racismo na ufologia, o patriarcado na ufologia, né? Então, qual que é a diferença? O patriarcado é um sistema. Machismo é uma atitude dentro de sistemas, né? Então, só pra gente entender a diferença aí. Pelo menos do jeito que eu trato a coisa, né? Então, patriarcado já é um sistema político. O machismo já é, tipo, digamos, atitudes, né? Então, vamos lá. O M, então, ele vai falar de amor livre, ele trata desse tema. O M também vai tratar de questões de paz, vai ter um momento também que fala de teoria da conspiração, ali uma questão política mais direitista, talvez, por assim dizer. Mas a gente deixa passar, né? A gente passa um paninho assim. Tá tudo bem, tá tudo bem. Nossa, como tá pequeno. Ficou pequeno do nada isso aqui. Acho que é os espíritos. Fica fazendo os espíritos da internet. Mercúrio, né? Mercúrio tá me zoando aqui. Do nada desaparece, depois aparece. Sei lá o que acontece. Então tá. Então a ufologia, ela é antiga. A gente vai falar mais agora da questão da ufologia moderna, né? E como que mais ou menos ela foi se estruturando. Então já dá para ver que tem um diálogo e uma discussão política dentro desse tema, né?
A ufologia, ela parece que é só para se tratar se é que existem seres ou não inteligentes nos outros planetas, mas cai em aspectos de e se existir, como é que eles se organizam? Porque a gente é tão ligado ao material, né, que a gente quer ver as naves, a gente quer ver, sei lá, as tecnologias, mas e a política por detrás disso? Tem política? Por sinal, né, uma coisa que a gente sempre fala é que esses temas acabam se tornando, de certa maneira, espantalhos para a revolução. Quando você está lutando por um ser imaginário, em vez de você estar lutando por um ser real, né, é muito agradável para a elite. Em vez de você lutar contra uma estrutura real que você pode modificar, você ficar lutando contra a corrupção. Vou lutar contra... Cada um tem seu inimigo imaginário, né? O anarquista é lutar contra o poder, né? Então, quando a gente... Eu sou bem crítica, né? Quando a gente luta por coisas que não são tangíveis, que são abstratas, né? Fica bom para quem existe, é material. E a gente precisa, então, o quê? Entender essas coisas, né? Gostei do cabelinho de M. Ah, sim, né? Ele tá engraçadinho aqui, né? É isso, então a gente tem que pensar nessas coisas. E antigamente você pensar que existia seres de outros planetas era uma coisa. Hoje as pessoas acreditam realmente que já existem e que eles estão aí eu já conheci pessoas que me afirmavam que trabalharam para os extraterrestres. Eles trabalharam, eles tiveram... Eu conheci uma moça que trabalhou 8 anos para os reptilianos. E é muito legal essa galera, é muito legal. As pessoas que acreditam em extraterrestres geralmente são pessoas muito legais, muito abertas a conversar sobre assuntos. Nunca fui expulsa de nenhum grupo de ufologia por falar de política, nenhum. E quando eu falei de política em um grupo lá, bem avançado, eu só falei assim, gente, eu fui para provocar, sabe? Eu falei, gente, os sistemas evoluídos são anarquistas? Todo mundo só falou assim, ó, sim, 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 sim. Teve nem discussão, a galera toda já estava entendendo a política e... Ok. O que eu vi tinha cabelo branco. É 2 mulheres com cabelos. Ah... É isso. Então, a política da ufologia, né? Onde que está isso? Bem, então tá bom. Aí o que acontece? A gente é apresentado na década de 90 pelo Buraski, né? Buraski, né? Não sei escrever o nome dele. Ih, apareceu outra pessoa aqui, né? Extraterrestre. Eu acho que ele vai entender. Ixi! Menino marciano. Ah, vai aparecer. Menino marciano. Vai, gente. Essas coisas é interessante de falar. Vai, é muito legal. Ah, aqui, ó. Esse é o menino Buraski. Eu não sei falar o nome dele, né? Ele é um rapazinho que... Ele é um rapazinho russo. Muito interessante e muito carismático. Muito bonito, né? Esses russos são muito bonitos. Menino marciano. Mas não apareceu o nome, apareceu só um videozinho. Vamos ver aqui. Por que o Buraski ele é interessante, né? O Buraska, eu não sei qual é que fala o nome dele, gente. Eu não queria falar tão errado assim, porque se eu escrevi e não apareceu, eu devo estar falando muito errado. Mas esse menino é legal, é interessante, porque além da genialidade criativa dele, de tão novo e tão criativo, ele marcou a geração da ufologia, quando ele surgiu falando sobre um sistema político que faliu. E esse sistema político faliu justamente porque houveram-se guerras, houveram muita ganância, existia exército.
começaram a ter dificuldades na questão de lidar com os conservadores, tanto que ele fala isso. E isso é muito interessante, né? Porque, ó, Boris Kibrianovich, acho que é isso, né? Quando tinha apenas 11 anos, Boris começou as entrevistas que despertaram muita gente, né? Cadê? Ah, e é muito também, ele tinha um psicólogo que conversava com ele, é Boris, né? A mãe de Boris, Boris, Borisito. Então, esse rapaz, ele começa a falar de uma questão já envolvendo uma política que levou à falência. Quase. E isso é legal, porque é como se ele falasse para nós, né? É como se ele falasse assim, gente, se a gente não mudar nossa postura de exército, não pensarmos na natureza, se a gente não mudar, digamos, os conceitos de se lidar um com os outros, mesmo evoluídos, a gente se arrebentou todo. Né? Isso que o Boris está falando. Então, por exemplo, ele fala, né? A gente tinha, ó, eu tô aqui no planeta Terra porque a gente tinha tecnologia para colocar uma alma dentro de uma pedra, e essa pedra, quando quebrasse, a alma sai, encontra o corpo feminino, engravida esse corpo feminino através de uma concepção. É porque ele vai entrar na alma do corpo que foi fecundado. Olha a tecnologia, isso é uma tecnologia, não é magia. Não é magia. Então, para vocês verem o grau de tecnologia que eles tinham, nem a gente está conseguindo pensar nisso, né? Então, a questão, né, nisso é que ele fala, apesar disso, a gente ainda se lascou todo porque a gente ficou se metendo em militarizar, em criar um novo sol para criar novas energias. Então, eles queriam criar uma potência em Júpiter que fosse tão forte quanto o Sol. E aí, junto com o Sol, eles iriam conseguir criar uma atmosfera mais energética, coisas assim, de energia, né? Então, mas existe uma política aí por detrás. A gente não tá. E por sinal, o Boris, né, esse rapazinho, a crítica que ele revelou bastante é a questão da vida após a morte. Porque tá vendo, novamente, se ele diz que ele é um marciano, ele tá dizendo que ele reencarnou na Terra. E isso mexeu com o conservadorismo cristão da Rússia, lá de onde ele estava. Mas é muito mais além do que isso, porque ele não ressuscitou, porque ele nasceu de novo, mas ele também não ressuscitou, reencarnou, né? Ele não reencarnou, porque ele não passou pelo plano espiritual. Ele fez uma terceira coisa, porque no espiritismo, né, a crença é de que existe todo um trabalho para levar uma pessoa a nascer, né? O Boris ultrapelou a fila, né? Passou na frente e falou, ninguém vai nascer aqui, quem vai nascer sou eu, entendeu? Enfim, mas a genialidade desse trabalho de uma criança, que já é impressionante só por ser uma criança, é o tanto de tema que ele vai trabalhando, que a gente trabalha bastante hoje em dia, né? Então, mais um caso aí que a gente vê que a política entra junto. E se a gente agora vai falar, então, um pouco dos greys cinzas, os greys brancos, né? Os greys brancos são esses... os greys brancos, né? Aí aparece extraterrestres. Olha só. Esses aqui são os greys brancos, tá vendo? Ó? Mas ainda não tá... Aqui, ó, esse é o grey branco. Ó. Grey branco, eles são... esses aqui não são, gente. Isso aqui não é grey branco. Ah, cadê? Eu vou mostrar, ó. IA, IA, inteligência artificial. Filme. A gente vai falar dos greys brancos, né? E a política dos greys brancos. Vamos lá.
Ó, muita gente vai falar que o que eu tô fazendo é bobagem, tá, gente? Eu não tô nem aí pro que as pessoas falam. Isso aqui é um entretenimento, é uma brincadeira. Vamos lá, então. Ah, não apareceu aqui, ó. Quando eu coloquei extraterrestre, os greys brancos apareceram. Aí quando eu coloco greys brancos, eles aparecem gente fantasiada. Ah, não tem graça, né? E a filme. Vamos ver. E a inteligência artificial, cadê? Nesse inteligência artificial é que mostra. Mas esse aqui é um grey, ó, tá vendo? É grande, compridos, bem magrinhos, mas eu queria que mostrasse o corpo inteiro. As naves dos greys brancos é redonda, tá vendo, ó? E ela é que suga as coisas para cima. Dentro da nave dos greys brancos estão os greys cinzas. Então, geralmente as máquinas, as naves pequenas redondas habita um ou dois no máximo de greys cinzas. E esses greys cinzas, eles são escravizados pelos greys brancos. Vou colocar só extraterrestres que daí aparece, tá vendo? Agora apareceu, que forte esse grey cinza, ó. Esse aqui é o grey cinza, tá vendo, ó? Esse grey cinza é o que caiu lá no ET de Varginha. Esse aqui é um ET de Varginha, sabe? Era um grey cinza. E ainda bem que ele caiu, porque se ele não tivesse caído, tinha levado um. Um distraído que tivesse andando. Sorte que caiu a nave, sorte. Olha lá, ó, isso aqui é um grey cinza, ó. Aqui, ó, liga pra ele, ó. Manda um call. Ou você pergunta pra uma criança hoje, atende o telefone, elas fazem assim, né? Ó. Elas não fazem mais assim, né? Os grey cinza aqui, ó. As naves deles, que bonita, ó. Aqui já é um grey cinza. Aqui é o grey branco, ó. O grey cinza é menorzinho, tá vendo? Ó, ele tem a cabeça mais achatadinha. Os grey cinza é essas belezuras aqui, ó. Essa coisa aqui, ó. Se vocês repararem, a tipologia ufológica, elas pegam e colocam todos os extraterrestres como iguais, né? Então, se você falar dos grey cinza, são vários iguais. Eles não têm uma diferença física e complexa. Diferença fixa complexa. Um ser humano é diferente do outro. Até muda cor, tamanho, jeito, cabelo. Né? Uma pessoa branca não é igual a outra pessoa branca em um monte de aspecto. Uma pessoa negra não é igual a outra pessoa negra em um monte de aspecto. Tem pessoas negras de olhos azuis, tem pessoas brancas de olhos pretos, tem pessoas brancas de cabelos encaixeados, encaracolados, tem pessoas de cabelos... Então a gente tem uma tipologia física assim ilimitada de seres humanos, né? Agora na ufologia não. Se você pega os uranianos, ó, os greys brancos são todos iguais, ó, uranianos. Os uranianos sabe quem são? O ET Bilu, o ET Bilu. Os uranianos, ó, são todos brancos, tá vendo? Eles lembram um pouco dos grey cinza, mas ele já tem aqui, ó, córnea, tá vendo? Ele já tem, ó, tem uma escaminha aqui, ó, já tem umas coisas meio diferenciadas. Eles são seres de luz, eles não são colonizadores. Os greys brancos são. Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando. Tainá, teve muito. O Digi disse assim: extraterrestres do bem e do mal. Teve muitos. Aí a Tainá disse: teve muitos casos de pessoas que foram abduzidos. O caso Colares envolveu muita gente, praticamente a cidade inteira. Aí o Didi disse: minha avó faleceu já há quase uns 20 anos. Ela vivia em uma fazenda na Bahia. Ela disse que já viu de perto e ficou com medo. Ela dizia que fazia um barulho muito alto e uma luz que era muito forte. A Tainá disse: muitos feios. Eu disse: da hora, eu amo a ufologia, sou fascinado. Jesus é filho de um extraterrestre. Eita! Aí, tá vendo? Cada pessoa, né, ela tem uma forma de ver aí a espiritualidade, a religião, já tá tudo misturado, né? Tudo junto e misturado. Enfim.
Aí, ó, tá vendo? Eles são todos iguais, ó, os uranianos, né? E que moram em Urano. E eles são do bem, são do bom, não fazem mal e ainda salvam pessoas. Nós temos os arcturianos. Vamos ver os arcturianos. São muito parecidos com os uranianos, mas ó, ele já tem roupa, ó. Ele já tem uns olhos diferenciados, a cabeça, ó, tem um pouquinho de mistura aqui, ó, mas são, tá vendo? Eles são muito parecidos e a gente confundiria com os uranianos, ó. Tem barbinha aqui, tá vendo? Já é diferente a cabeça, ó. Aí esses aqui são os uranianos, os arcturianos. Se eu não me engano, eles também são do bem, né? As naves já é difícil de ver, porque todas as naves parecem as mesmas, né? Em formato. Mas não é, eles têm formas diferentes, quer ver, ó? Reptilianos, né? Os reptilianos, eu quero falar deles especificamente porque eles mexeram muito com a sociedade no aspecto da criatividade humana, né? Assim, que eu quero dizer assim, os reptilianos envolveram-se muito com política. Então, falar de reptilianos, a gente vai falar de política, né? E é interessante, por que eu não posso? Aí, ó, veja só. Nave triangular. Vamos ver se aparece, né? Tá vendo? Ó, essa daqui, ó, triangular, ó. Essa daqui é dos reptilianos, dizem, né? Então, não é igual. Toda vez que a gente coloca extraterrestre é a mesma nave circular, mas aí dizem as más línguas que estão fazendo isso para que as pessoas não saibam diferenciar as naves. Então, se a pessoa vê uma nave de um Grey, por os Greys ter acordos com o governo, então eles permitem que já está, digamos, acontecendo uma deturpação para que a gente se normalize com os Grey cinzas e brancos e eles venham aqui, ó, leva a gente embora. E a gente acha que tá indo pros arcturianos e a gente tá indo, ó, pros ó, os andromedanos. Né? Os andromedanos, ó, a cabeça dos andromedanos. Ó, isso aqui é Star Trek. Star Trek da realidade. Eu faria amizade com todo mundo. Mentira, menos com os maus. Os andromedanos são muito legais também, fazem parte da Conferência Intergaláctica, né? Olha lá, e eles também são meio azulzinhos, né? Os andromedanos, mas já tem olho azul, já tem uma ruiva, ó. Já tá começando a ter diferenças, ó. Tá vendo? A nave, ó, já tem uma pontinha diferente, ó, já é meio... Ela já não tá igual. Quem desenhou aqui talvez tenha contato real com eles. Qual outro, né? Tem os andromedanos, a gente tem qual mais aí? A gente tem os dragonianos. Os dragonianos não são extraterrestres. Os dragonianos são terrestres humanoides. Qual que é a diferença? Porque, como já passou mais de milhões de anos que a gente está... que os dragonianos estão no planeta Terra, eles já se tornaram cidadãos terrestres. Então, eles já não são mais extraterrestres, mas eles não são da espécie humana. E aí eles vivem nos submundos, eles vivem, sabe, debaixo da terra, assim. Eita! E eles gostam de comer crianças e seres humanos. A carne preferida deles é a nossa. Corram para as montanhas, corram, porque se você vê um dragoniano, filho, ele não vai pensar duas vezes. Ele vai comer o seu couro. Aí tá vendo, ó, os dragonianos, veja só, buraco apareceu no México, não vi, vamos ver, olha lá, tá vendo? Ó, isso aqui, ó, é coisa de dragonianos. Esses buracos que aparecem do nada, sabe? Assim, ó.
É porque eles ficam cavando e construindo casas e terrenos subterrâneos, sabe? Assim. E aí às vezes cai, às vezes desmorona, às vezes eles abandonam. E aí aparece, sei lá, um buraco, sei lá, numa cozinha, ó. Buraco na cozinha. O cara foi trabalhar, quando ele chegou apareceu um buraco na cozinha dele. Foi engolido a casa dele. Buraco em vários lugares, né? Então, gente, eu não tô falando que é verdade, entendeu? Tô falando que é a brincadeira da ufologia moderna. Tô brincando aqui, falando os pensamentos. Sim, como a Bíblia pode dizer que Jesus é filho do Espírito Santo, porque Jesus não foi fecundado por um homem, assim diz a história. O que é o Espírito Santo para você? Aí a Tainá disse: existem discos voadores que vêm do universo, existem discos voadores que saem do núcleo da Terra. Então a Tainá já tem essa ideia, né? De que existem esses extraterrestres subterrâneos. É a mesma coisa do reptiliano. O reptiliano, ele não é extraterrestre, ele é terrestre, porque ele já está aqui há tantos milhões de anos que ele já é terrestre. Então, as naves, as coisas que eles têm, tá circulando daqui mesmo. Então, da onde que tá saindo essas naves, né? Do cu do mundo, ó. Eu fico falando isso, depois o vídeo derruba, eu vou ficar bem chateada, né? Aí eu vou ter que editar o vídeo inteiro só por causa de uma palavra. Então esses são os dragonianos. Esses aqui não tem paixão, não tem raciocínio, são quase animais, né? Eles são muito instintivos. Então eles têm ações animalescas. Reptilianos não. Os reptilianos, eles têm ações lógicas, eles têm consciência emocional, né? Então é diferente. Agora eu acho que eu falei da maioria, né? Dos mais famosos, assim. Faltou também os... Ai, como é que chama, gente? Nórdicos, extraterrestres, que também não são tão extraterrestres assim, porque também já estão há muito tempo no planeta Terra. Mas esses aqui são os nórdicos, ó. Esses já são bem mais humanoides. Meu Deus, será que ninguém... já foram. Eu achei que a panela de pressão, né? Esses aqui, ó, já são mais com cara de seres humanos, tá vendo, ó? Mas tudo igual também, tudo igual. E vocês veem que é tudo branco, né? Não tem um extraterrestre negro, né? Enfim. Aí, ó, daí esses daqui são do mal. Parece que eles são do bem, mas eles são do mal. E aí eles escravizam os seres humanos e foram eles que influenciaram a cabeça do bigodudo da Segunda Guerra Mundial. Foram eles que... A história, né, diz que o bigodudo, que vocês sabem quem que eu tô falando, sabe, né? Esse bigodudo aí, eu não vou falar porque eu nem quero atrair esse povo pra cá e também não quero que dê nada aqui, né? Mas vocês sabem de quem eu tô falando. Esse bigodudo, dizem que ele foi fazer um retiro espiritual, e no retiro espiritual dele, ele tinha que fazer uma missão. Se ele conseguisse lidar com os medos dele, se ele conseguisse lidar com aquilo que era mais visceral dentro dele, ele iria o quê? Se tornar um santo e a pessoa mais boa do mundo, e iria se tornar o segundo Messias. Agora, se ele não soubesse lidar com os medos dele, com o egoísmo dele, ele iria se tornar a pessoa mais ruim do mundo. Dizem que aconteceu isso com esse bigodudo aí. E esse bigodudo, com o ego dele, falando que ele iria sim conseguir lidar com a situação, chegou lá e não conseguiu. E aí ele se tornou o bigodudo que a gente conhece da Segunda Guerra Mundial. Porque ele não conseguiu passar. E os espíritos que estavam provocando o ego dele eram esses espíritos nórdicos, né? Que influenciaram ele a fazer o pensamento ariano. Por isso que ele escolheu
a figura do o homem, né? O homem perfeito, o homem platônico perfeito, ele pegou dos nórdicos loiros, que eram, na verdade, os extraterrestres. Eles queriam que a gente aceitasse que os loiros eram melhores, que os loiros eram mais bonitos. E aí os europeus não são loiros, mas eles fizeram Jesus Cristo loiro, né? Aí essa teoria da conspiração diz que quem influenciou também a Igreja Católica a construir essa figura de Cristo dessa forma foram os extraterrestres nórdicos, né? E aí quem influenciou também o Hitler foi também os nórdicos. Então eles não são bons, eles não têm ética, e eles, se você vê eles também, corre que nem um doido, não fica perto. Vamos ver qual que é a nave deles. É que as pessoas não estão falando muito de nave deles, né? A tipologia, porque mas estão dizendo que é isso aqui, ó. Mais fé, assim, também redondo. Mas eu queria, né, que o pessoal fizesse essa brincadeira de colocar direitinho, sabe? OVNIs nórdicos, ó. Vamos ver o que tem aqui. Que isso o pessoal fizesse, ia ser legal, né? Qual é a nave, tipologia de naves e tal. Sobre o Espírito Santo, eu não sei o que eu vou falar pra você, o que eu penso. Se eu for falar eu, Ariadne, eu tenho medo de errar, né? Mas o que eu entendo de Espírito Santo esse espírito dentro de nós que nos move para o amor, para o bem, para a alegria, para a autoestima, para compreender as coisas espirituais, para dar força para a gente nos momentos que a gente estiver triste e desacreditado. Então acho que o Espírito Santo seria por aí, mas quem sou eu? Assim, eu não sei se eu sou a melhor para falar, né? A Bíblia grega diz, aí a Tainá disse assim, existem discos voadores que vêm do universo, certo? Digi, a Bíblia grega diz que um anjo celeste que pôs o Espírito Santo no ventre de Maria. O DNA de Jesus era eterno. Qual versão você tem de Jesus em questão à gravidez da Maria? Como você acha que ela engravidou? Jesus era quase negro, ele tinha pele escura. Então, se você for parar para pensar, né, na Mesopotâmia eram negros, então Jesus Cristo teria pele negra. Mas com relação a Maria, eu acredito que é o que foi falado, porque assim, a Maria, ela precisava, Jesus, a narrativa de Jesus é a seguinte, ela está indo contra, quando Jesus é criado, ele o Messias, né? A narrativa é porque eu não quero chegar para vocês e falar assim que não é verdade, entendeu? Mas eu também não posso dizer que é verdade, porque, né? Eu tenho que trabalhar com a metafísica da coisa, da filosofia da coisa, tá? Então, o que acontece? Jesus Cristo, o Messias, ele é uma narrativa opositora ao que os judeus acreditavam do Messias. Os judeus não eram o único povo que acreditava no Messias. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, assim, acreditar que iria nascer um Salvador é algo muito comum em todas as tradições. Toda vez as pessoas acreditam que possa nascer um Salvador, né? Então essa coisa do Messias foi ganhando jeito em vários povos do mundo até, né? Então o medo dos homens de surgir um outro homem que iria tomar a riqueza dele, né, esse medo de meio que conspiratório sempre envolve a cabeça de quem tem poder, né? Sempre está com medo de vir alguém e roubar o seu dinheiro, roubar as suas coisas, roubar o seu poder. Então o Messias dos judeus seria um homem que veio com os patriarcais, que veio da origem patriarcal, né? Então, precisaria ser dessa linhagem, desse que queria ser judeu também, né? Que seria judeu. E que esse homem não iria salvar a vida. Tudo bem que eu estou fugindo um pouco do tema da ufologia, né? Mas tudo bem.
que esse homem ele iria salvar a terra, certo? Não, mentira. Os judeus eles não acreditam que o Messias iria vir para salvar a terra. Eles acreditam que o Messias iria vir e depois dele a terra iria passar por processos de prosperidade. O povo de Israel iria passar por momentos de prosperidade. Então é diferente a narrativa cristã que diz que o Messias vem para salvar a sociedade. Na tradição judaica não tem isso. Né, na tradição judaica, um pai não pode pagar pelo pecado dos filhos. Cada ser humano é responsável pelas suas próprias atitudes e precisa responder pelas suas atitudes. Então não pode se transferir pecado. Agora, quando se torna... Agora, quando quando eu tava lendo aqui, não, claro, não tô fugindo, né? Tá bom. E é curioso também, né? Aqui a gente tá para conversar sobre curiosidades. Então, quando o Cristo vem, ele não vem para dominar a religião. Ele vem para... Toda a narrativa de Cristo é contra a tradição judaica, né? Então, eles falam, não pode, um pai não pode pagar pelos erros do filho, cada homem paga pelos seus erros, mas não numa questão de inferno, né? Também não tem essa questão no judaísmo. Ele quer dizer assim, que você vai ter que falar sobre as coisas que você fez. Vai chegar um momento em que as coisas que você fez vai voltar para você, mas não como um inferno astral ou coisa assim, né? Quando vem o Messias, não, ele vem para salvar a humanidade. Ele se sacrifica, ele se torna o último sacrifício, pensando nos animais, né? Por isso que o Messias é lindo. Mas ele fala, eu sou o último sacrifício, eu tô salvando a vida de vocês. É a primeira coisa errada, porque o Messias não faria isso pela visão dos judeus. Segunda coisa, o Messias nasceu de uma mulher que não foi fecundada por um homem. Então, como é que Jesus continuou o patriarcado e a linhagem se não teve um homem para fazer isso? Então, isso quebra totalmente o patriarcado, totalmente. Né? Então, o Messias ele não precisou de um homem para nascer, bastou Deus querer. Né? E isso é inadmissível para a hierarquia. Então, o que o Constantino faz de hierarquizar Cristo e fazer toda a distorção sobre a beleza real do que foi Cristo, né, foi genial, porque daí o pai se tornou eles, né, a Igreja Católica é o pai, não é Deus, né, Deus precisava, transfere-se, né, a masculinidade. Por isso que é chamada, a Igreja Católica é chamada do que na Bíblia, vocês sabem? Né? Eu acho que vocês sabem. Eu só não vou falar pra gente não adentrar aqui e ficar só nesse tema, né? Então, pra mim, a Maria, mãe de Jesus, ela foi concebida por Deus para acabar com essa autoridade masculinizada patriarcal, né? E de alguma certa maneira isso acaba acontecendo, porque não precisou de um homem para gerar o próprio Messias, né? E também, então, o que acabou? Não tem hierarquia, né? O Messias se basta, ele não precisa dos patriarcais, ele não precisa do pai dele para se... O pai dele é Deus, que é pai de todos, né? Então ele não precisa de uma figura paterna ali para ele ser o quê? Amoroso, ter paz, criar harmonia, salvar a vida espiritual das pessoas, enfim. Então é isso, né? Agora, com relação ao patriarcado ufológico, será que isso acontece? Eu vou só esticar aqui, peraí. Pronto. Que dói as costas, né? Ficar nesse microfone aqui assim. Patriarcado ufológico, não. Então, será que existe ufologia? Até na Bíblia, né? Eu acho que foi Isaías. Extraterrestre. Bíblia, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Isaías fala na Bíblia sobre extraterrestre, né?
Aqui, quer ver? Ó, a questão, portanto, é que esse negócio, cadê? Ai, se eu tivesse o chat GPT, eu mostrava aqui, né? Fala, né, que acho que foi Isaquias, ETs na Bíblia e em outros livros sagrados. 5 passagens. Tem 5 passagens. Eu conheço 2, né? Que fala. Então, já que vocês gostam desse tema, ó. Escritos há muitos tempos atrás. Os escritos, né? Eu já queria que já mostrasse. Então, parece que Isaías, no livro, ele meio que fala, né? Que existe o que ele vê, né? Escrito por volta a um relato que abre margem ufológica à interpretação. Ezequiel, o profeta relata o avistamento de uma carroça com rodas de fogo caída do céu. O veículo teria 4 animais alados que se movimentavam juntos, e acima deles haveria uma estrutura maior de metal brilhante, né? Muito interessante isso. Eram os deuses astronautas, né? O Enoque, que sempre fala muita coisa sobre isso, né? Aí tem os veículos, só que tem a parte do... Isso eu falo aqui da coisa, né? Tem a parte do... Ai, gente, a parte do Apocalipse, que o que eles falam que vai descer um ET do céu, carona da barriga do dragão, né? Tem a parte do Apocalipse que fala que vai aparecer do céu seres que parecem sapos e rãs com olhos gigantes, humanoides, né? Ó, Apocalipse Apocalipse extraterrestres, né? Cadê, ó? Vamos ver se eu acho, né? Ah, não mostra. Mas tem uma parte que fala que vai vir, que parecem rãs, né? Que vão sair dos... Bem, então, no Apocalipse lá aparece, depois vocês pesquisam. Aí o que acontece, né? Então a gente vê que no passado já se fazia uma alusão sobre seres de outros planetas. Os Anunnakis. Vamos ver os Anunnakis. Os Anunnakis é egípcio, né? Então os egípcios já também faziam alusões sobre os egípcios faziam... É o berço da astrologia, né? Da astronomia, os egípcios, né? Então a gente já vê que eles tinham um jeito de lidar com... Olha que legal aqui, ó, os Anunnakis, a nave dos Anunnakis, olha que interessante. Será que é assim? É novidade, né? Não sabia das naves, ó. Então é interessante isso, né? A cabeça dos Anunnaki aqui, ó. Agora, se é verdade... Tá vendo? Então, tem essa coisa, né? Outros aqui. Sim, exatamente. Ele quebra todo o patriarcado porque nenhum patriarca prestou. Ufologia tem tudo a ver com a história bíblica. Porque tudo está relacionado com os céus. Pode ser, gostei. Sim, extensão desceu o Pai da eternidade com imagem e semelhança e fecundou, teve uma relação com Maria, ele desceu com sua nave ou não, porque ele se transporta para qualquer lugar. Jesus se sacrificou porque ela sabia que ele era imortal. Para ele não foi dor nenhuma. Maria Madalena, os apóstolos viram ele ressuscitando. E depois viram ele subir aos céus e sumir por entre as nuvens. Tem essa vertente, né, que acredita que Jesus, os espíritas, né, eles vão acreditar que Jesus, ele é... Só que aí é outra vertente, que é a vertente... Ai, gente, como é que chama? Guerreiros de luz, não, luz branca. É alguma coisa assim, mas não é luz branca no céu. Ai... Ixi, são extraterrestres que protegem cada sistema solar, né? Então Jesus Cristo, ele seria mais uma alma, né? Jesus Cristo, luz violeta, né? O pessoal da luz violeta, é isso. Aqui, ó, tá vendo?
Aí eles não acreditam, é o Mestre Saint-Germain, isso, que daí já é mais para Rosa Cruz, se eu não me engano. Eu tô errada, gente, às vezes eu confundo, né? São muitas coisas. Mas a luz violeta, né? São pessoal que acredita em Saint-Germain, que são pessoal que acredita que, na verdade, Jesus Cristo foi um dos Messias na Terra, mas que, na verdade, cada lugar tem um Messias, né? Mas aqui você já vê que já tem uma coisa mais templária também. É claro que vai se modificando, né? Tá vendo que aqui já tá misturando com outros deuses e mistura com extraterrestres, né? Aqui tá vendo? O Saint-Germain de braço dado com Jesus, ó. É isso, gente. A gente tá nessa era, tá vendo aqui? Ó, esse símbolozinho aqui é dos templários, né? Então, já vem uma coisa diferenciada, a Cruz de Malta, se eu não me engano, só que aí é que vem o problema, porque a Cruz de Malta de San Germani é uma cruz que é muito relacionada ao quê? AZI, né? Muito associada ao NAZI, tá vendo? Então a gente já começa a perceber que, como a gente falou ontem, de um esoterismo mais fascista, um esoterismo mais reacionário, né? Então aqui a gente já começa a perceber, já começa a ficar com o pé atrás, entendeu? Já começa a ficar com o pé atrás. Aí quando a gente vai ver, já tem uma mistura com templário. Aí Rosa Cruz é muito legal, entendeu? Eu já conheci pessoas da Rosa Cruz, já vi como é que é o sistema e não é hierárquico do jeito como é tão pesado, pelo menos o pouco que eu vi, quanto a maçonaria. A Rosa Cruz, na verdade, foi digamos, uma contranarrativa à maçonaria, né? Então, já que a maçonaria não estava aceitando as mulheres, surge um grupo novo de estudiosos, que nem nós estamos fazendo, mas também dessa elite que saiu da maçonaria por não aceitar, digamos, as opressões lá, porque o pessoal fala que não pode sair da maçonaria, né, que é proibido. Não é bem assim. Se você sair da maçonaria e não causar problema para eles também não vão ficar perseguindo você, né? Também não é assim tão assim, mas você faz negócios, acordo, fala, ó, eu quero ir embora, não quero mais participar, e aí negocia e tal, faz o esquema que não pode falar, não pode, né, manter os segredos e tal. E é isso, entendeu? Mas, e às vezes até fala, né? Às vezes até o pessoal aparece aí falando, às vezes. Mas a questão é que a gente já começa a ver que na Rosa Cruz, não, a Rosa Cruz do pessoal saiu e queria fazer uma coisa diferente. Manter os estudos que gostava de ter, mas sem todo aquele secretismo religioso da maçonaria, proibição de entrada de mulheres, né, privilégios que eles ganham por serem maçons, simplesmente. E que é política, né? Então não é só espiritualidade, tá vendo? Existe a espiritualidade, é isso que a gente está fazendo, estudando, brincando e vendo as coisas da vida. Aí também existe o quê? Os patriarcais, os opressores aí, entendeu? Então a gente tem que estar sempre esperto, porque realmente dentro da religiosidade, às vezes não muito, se vê os reacionários invadindo. E vocês veem que é sempre os homens, né? Esses ETs tudo são os machos, né? Aí você já começa também a reparar que, peraí, já começa a ver o patriarcado se espelhando na ufologia. E aí é que a gente começa a perceber a fragilidade da ufologia dentro das nossas próprias perspectivas humanas. Então, a gente vê que toda hora os extraterrestres são associados a homens. Mas vamos continuar. O caso Roosevelt, né? Pra gente terminar também, senão eu fico aqui a noite inteira, né? O caso Roosevelt, né? Rousseau, não. O caso Roosevelt, não do Rousseau. Roosevelt. Eu não sei escrever, gente. Esse aqui... Não, da Dilma não. Linda Dilma. Oi, Dilma. Apareceu aqui sem querer. O caso extraterrestre, primeira abdução, né? Então, o primeiro caso de abdução, que foi o caso Roosevelt. Cadê o caso? Eu não sei escrever, gente. O mais famoso de todos foi o caso Roosevelt. Ou foi o primeiro, né? Que fez mais fama, pelo menos que eu saiba.
foi esse, né? Aqui, ó. Betty Barney, né? Será que é esses dois? Betty Barney. Caso Roosevelt. Roosevelt. É depoimentos da Força Aérea. Será que eles mudaram o nome? 21 de outubro. Ué, não tem nome de caso Roosevelt? Não é isso, gente. Enfim, né? Eu acho que é esse Betty. Eu acho que eu devo estar confundindo com o avistamento da nave, né? Caso nave extraterrestre. Vamos ver. Nossa, não tá aparecendo. Ah lá, já foi para outro esquema. Ah, deixa, vai. Então, o caso Roosevelt, vamos pegar desse casal, né, que apareceu aqui. Provavelmente eles foram o primeiro casal abduzido, né, que da década de 90, né? Então vamos ver eles. Cadê? Ah, saiu. Oh, mas que coisa. Oh, meu Deus. Abdução extraterrestre. Por quê? Porque quando esse casal ele é abduzido, né? Lá nos Estados Unidos, e eles dão os primeiros depoimentos, eles estavam viajando de carro, e aí aparece, né? Primeiro. Aí eles estão viajando de carro, eles encontram uma luz. É Betty Barney, deve ser esses rapazes, esse pessoal aqui, né? Eles então falam que viu uma luz muito forte que levantou o carro deles, pegou o carro deles para cima e aí eles começam a sofrer demais, né? Porque eles falam que eles foram torturados, enfiaram um monte de ferramentas neles, enfiaram coisa. E aí fizeram muita maldade com ela, porque ela falou que apareceu toda machucada, só que devolveram eles, né? Esses extraterrestres, eles não costumavam trazer de volta. Então eles trazem de volta esse casal, e esse casal aparece todo machucado, todo essa moça, né, fala que sofreu muito nisso, e eles ficam sabendo por causa de regressão, né, de hipnose. Então do nada eles apareceram no carro deles sem entender o que aconteceu. E aí então ela fala, né, que o que acontece é o seguinte: eles dizem que os extraterrestres não evoluídos, como os Greys cinzas e Greys brancos, né, Greys brancos e Greys cinzas, eles o que acontece? Eles não conseguem se reproduzir mais. Eles maltrataram tanto as suas fêmeas nos seus planetas, os Greys brancos, que eles perderam a capacidade de reproduzirem. E aí eles tentam, de todos os jeitos, se reproduzir com mulheres, com fêmeas de outras espécies. E dessa maneira eles ficam tentando misturar os DNAs que geralmente são impossíveis. E sem pudor eles acabam maltratando a gente. Nós fêmeas novamente somos oprimidas pelos extraterrestres. Já não bastava a gente ter que ficar lutando contra os machos do nosso planeta. Agora a gente tem que ficar lutando contra os machos de outros planetas. Poxa vida, né? Que vida para nós mulheres. Não bastava, né, toda essa organização. Não, agora a gente vai ter o quê? Né? Então, aí dizem isso, né? Que eles vêm para ficar tentando fazer maldades com o nosso corpo e criar isso. Então, o caso Roosevelt foi um. Aí a gente teve o caminhoneiro abduzido, programa do Jô, né? Cadê? Ai, minhas costas. Deixa eu mudar um pouco aqui.
Cadê, né? Tem vários tipos de pessoas que apareceram. Ah, mas cadê? Não tá aparecendo aqui, ó. Joseph Klimber, não. É, caminhoneiro abduzido 1980. Enfim, tem o caminhoneiro, não é esse aqui também, né? Tá vendo? Por isso que era importante eu já deixar extra ter deixar preparado, né? Que senão depois eu fico pesquisando aqui. 2000, não. Programa do Jô. Por que eu tô falando dele? Porque ele ficou muito famoso, né? Esse rapaz aqui, né? Esse aí é um dos teoristas da conspiração. Esse rapaz aqui é interessante. Ele fala que que ele tem amigos reptilianos, né? Ah, mas cadê? É muito antigo. É raiz o que eu quero. O que eu quero é raiz. O que eu quero é raiz. Cadê? 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 Ah, não tá aqui, gente. Mas então, ele falou, né? É o famosíssimo. Ele falou que tinha sido abduzido. E então os amigos dele ficou na estrada. Só que ele foi levado para Ursa Menor. E na Ursa Menor é base extraterrestre. Lá tem uma base extraterrestre de Grey Cinzas. Vamos ver onde que é? De Grey Cinzas. Porque é lá que eles abduzem a gente e levam a gente lá para perto de Marte, nessa constelação aqui, né? Nessa região da Ursa Menor, que fica próximo de Marte, isso que eu sei. E aí eles levam a gente lá para próximo de Marte, que é uma base que tem lá, e lá eles fazem as torturas deles com a gente. Só que o que eu queria era esse caminhoneiro, poxa, caminhoneiro abduzido. Será que vai aparecer? Eu sei até, eu reconheceria ele se eu visse, de tanto que eu já vi, porque é um dos primeiros, sabe? É um dos primeiros. Será que tem a ver com isso aqui? Vamos ver, ó. Aqui, ó, a história. Cambé, graças a ele. Postcast, vamos ver. E, gente, não tá falando, não. Não tá falando que ele participou do programa do Jô. Por que será? Nossa, antes era tão fácil encontrar as coisas, agora é tanta gente falando, tanta coisa que a gente perde, né? Mas deve ser ele, ó, porque é de 1996, provavelmente é ele, só não mostrou a foto dele. E nem lá, tá vendo? E aí o que acontece? Ele estava no lugar e aí, com dois amigos, pegaram o caminhão, os extraterrestres, e levaram eles até esse lugar perto de Marte. Lá eles pegaram e era um campo de concentração horrível, cheio de torturas e coisas ruins com as pessoas. E ele foi liberto, mas os amigos dele não foram libertos. Os amigos dele continuaram lá, né? E aí então os amigos dele continuaram lá. Não é esse rapaz, não é? Os amigos deles não, um amigo continuou preso lá, não foi liberto, e os outros amigos, e ele foi liberto e foi trago de volta, mas com a condição de sempre ser, de ter sempre informações. E esses faz uns 5, não, já vai fazer uns 10 anos que eu vi ele falando num podcast, que nem era podcast, né? Era uma entrevista numa rádio. Amigo de três homens abduzidos. Abduzidos. Não é possível, gente. Pelo amor de Deus. Isso foi famosíssimo no programa do Jô.
pessoal, assim, né, falava muito sobre isso. Ué, não tô achando. Que coisa esquisita. Bem, Brasil. Brasil. Brasil com Z. Ah, gente. Não tá, não apareceu. Não sei mais como escrever. Oxi. Então tá bom, né? Fazer o que, né? Então é isso. Coloquei extraterrestre. Abduzido programa do jogo. Nem pra dizer se é verdade, se é mentira, nada. Esse tanto de gente foi abduzida? Caramba, eu não sabia nem que o Jô tinha conversado com tanta gente abduzidas. É isso aí. Sumiu a reportagem. Eu vou entrar na teoria da conspiração aqui. Vou achar que eles estão na conspiração. Fizeram um cara e se apagaram o cara. O que eu tô abismada é porque é tipo assim. É algo que é famoso. Entende? Bem, tudo bem então. Ai, gente, já deu, eu acho, né? Tô aqui há 2 horas já. Eu acho que se eu ficar mais tempo, a gente acaba se cansando, né? O segredo revela aqui sobre o 100 de Jesus, Gênesis 1, disse o Eterno. Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Aqui está a revelação que muitos não entendem nas denominações. Russell, é isso. Obrigada, Tainá. Era isso que eu queria mostrar, né? Aqui, ó, o caso Rousseau. É isso aí. Muito obrigada, Tainá. Salvou, salvou. Mas depois o pessoal falou que era tudo mentira, né? Isso aqui, mas não sei. Isso aqui foi um dos marcos da ufologia, né? O caso Rousseau. E aí depois é que vem os depoimentos de abdução também. Isso foi da década de 70, não foi? 1947, ó, mais antigo ainda. Né? Então é bem interessante. Mas aquele lá vocês não sabem, né? Massa, esse transporte de abdução que você mostrou. Então, tem várias naves. Vamos ver se a gente encontra alguém que fez a tipologia de naves espaciais. Tipologia de naves espaciais. Alguns dos tipos mais comuns incluem naves tripuladas, naves... Aqui, ó, tá vendo? Tem a tipologia e às vezes eles até escrevem o nome das máquinas, ó. A gente viu uma, né? A gente viu essa que parece um... De quem que era essa que era meio assim? Lembra? A gente viu. A dos Anunnaki é um negócio assim, né? Um negócio assim. Parece que bate as asas, né? Que ele fica meio assim. Engraçado, né? Aqui, ó. Tem várias, ó. Tem essa que parece um comprimido. Isso aqui que parece... então, tem várias ideias. Tem a triangular, ó. Tem a oval também. Essa daqui é a do astronauta da turma da Mônica, né? Do astronauta é assim. Ah lá, ó, se a gente souber qual que é, a gente vai saber qual é o tipo do astronauta. Se ele é se ele é astronauta mesmo ou se ele é de outro planeta, né? Então, mas eu queria que eles colocassem o nome pra gente saber. Tem os sirianos, eu não falei, os sirianos tem os sirianos A e os sirianos B, né? Tem vários tipos. Cadê Mas ninguém escreveu o nome. Eu sei que a redonda é dos Greys e as triangular é dos reptilianos. Isso é que eu sei. E essas meio oval é dos andromedanos, se eu não me engano. Mas eu não saberia falar mais. Faz tempo que eu vi isso numa revista. E aí depois meio que se condiz. Foi isso mesmo. Eu vou achar a história, porque a gente não precisa falar só agora, né?
de ufologia. Mas vocês viram então, né? O patriarcado da ufologia seria isso. Além de sempre serem homens, sempre são brancos, sempre eles é que estão protegendo a sociedade ou não. E ainda quando os extraterrestres vêm para cá, eles ainda vêm para ficar sequestrando as mulheres, para engravidar elas e fazer novos seres extraterrestres. Então, a gente repara que realmente, além do racismo, que a gente vê muito ainda na ufologia, a gente também vê a questão aí da misoginia e também do patriarcado. É isso, gente. Obrigada por assistir. A gente faz amanhã de novo uma live. Essa semana a gente vai fazendo os temas aí, tem bastante temas para trabalhar. E a gente pode brincar, a gente pode voltar nesse tema, provavelmente a gente vai esquecer coisas, né? A gente sempre esquece. Sempre tem mais para conversar. E você, acredita em extraterrestres? Você acredita que os extraterrestres são do bem ou são do mal? São anarquistas ou são comunistas? São capitalistas patriarcais ou tem outro tipo de regimento patriarcal? A Tainá falou a Zona 51. Essa então, né, famosíssima, está aí até hoje. Massa, esse transporte de abdução. Eu já vi naves e luzes que se transportam. Já vi 3 vezes uma luz que transporta e cada uma parecia ser diferente. Então essas ideias é meio racista, né? Muitas você viu, né? A maior parte dos extraterrestres é loiro de olho azul e não tem um negro. E o pouco que eu já ouvi falar sobre negros na ufologia é que não foram coisas boas. Então, assim, na minha opinião, a gente não sabe se é verdade ou não. Então, a gente se apropria do tema, né? Mas que até por enquanto a gente tem uma ufologia bastante ainda muito reacionária, que ainda mistura. Né? Vamos ver se os extraterrestres chegar e falar pra gente, ó. Vocês estão pensando tudo errado de nós. Aí, beleza, entendeu? Aí a gente vai falar isso aí, estávamos pensando errado. Eu não sei falar, né? Mas realmente é exatamente isso. A gente vê ainda que loiro do olho azul, homem, os conflitos. O Boris, vocês viram? Ele trouxe um conflito político novo. O M, o amigo das estrelas, ele também tem temas mais profundos. Mas os casos de ufologia e tudo mais, o pessoal não ficou muito feliz, não. Mas daí dizem, né? Deixa eu ver se eu encontro um site, só para vocês verem, aqui, né? Que se chama assim, ó. Só pra gente finalizar com chave de ouro e aí depois a gente continua. Tipologia de extraterrestres. Eu vou ter um dia que eu vou falar só dos reptilianos. Talvez. Não, nesse aqui não. Tipologia extra. Então, tinha um site, é que as coisas já foram dominadas, tá vendo? As empresas já dominaram tudo. Mas tinha um site que fazia tipologia extraterrestre tão legal. Eles tinham mais de 58 tipologias descritas e eles colocavam até onde vinha eles. Tipo assim, os Sirius B é que deram origem aos reptilianos, né? Os andromedanos vivem também, acho que perto do Sirius A, alguma coisa assim. Já os Greys vivem perto de Marte, da Ursa Menor, mas eles têm outras colônias no universo, né? Então eles também se expandem. Mas agora não tem mais, tá vendo? O pessoal não tem mais graça. Não fazem mais brincadeiras assim. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos, a atenção. Amanhã a gente tem mais, vamos falar de outros temas.
Então essas ideias é meio racista, né? Anarquista, né? Deus é um ser como a gente. É isso aí. Boa noite, galera. Obrigada por participar. Se vocês não tivessem participado, eu teria ficado sozinha. É mais divertido quando tem vocês aqui. Mas tudo bem, se não puder também tá, não vou ficar chateada. Se o meu vídeo ficar só eu também, não tem problema. A gente vai. Eu vou fazendo aqui e se agradar alguém, eu fico feliz. Né? Se as pessoas gostarem, não estiver fazendo nada e falar, ah, que legal esse tema, e vai lá e assiste, né? Então eu tô aqui falando só pra ter uma memória da Ari, guardar uma memoriazinha de mim. Aí os meus. Ixi, gente, eu não sei se eu vou ter filho, mas as minhas gerações futuras vão poder falar: olha como a minha avó era, olha como a minha tia era doida. Tchau, gente, até mais.